Oi pessoal, tudo bem? Joia? A gente vai então dar continuidade ao nosso curso de Direito Empresarial 1, certo? E vamos estudar agora a questão que envolve o registro do empresário, tá? O registro do empresário, gente, é uma daquelas 3 obrigações impostas a todo e qualquer empresário, tá bom? Ou seja, o fato do indivíduo ser um empresário individual, da sociedade ser uma sociedade empresária, e as outras espécies também, a Eireli, a sociedade empresária unipessoal, tudo. O fato de ser considerado empresário, portanto, implica 3 obrigações comuns a todos eles. Qual seja, a primeira é promover o registro no cartório de registro próprio, a gente vai ver isso, ok? Então, promover o registro antes de iniciar suas atividades. Bom, a segunda é manter a escrituração dos livros obrigatórios, isso é assunto para a nossa próxima matéria, e também fazer o levantamento do balanço patrimonial anual, certo? Que é uma terceira obrigação imposta a todo e qualquer empresário, certo? Bom, então o fato do indivíduo, da sociedade, da entidade ser empresária implica 3 obrigações comuns a todos eles: promover o registro antes de dar início às suas atividades, manter a escrituração dos livros obrigatórios, e a terceira, fazer o levantamento do balanço patrimonial e de resultado econômico a cada ano, certo? Bom, o que eu quero falar com vocês? Vamos fazer algumas considerações. Com relação a essa primeira obrigação imposta a todo e qualquer empresário de fazer o registro antes do início das suas atividades, a gente não pode esquecer que o Brasil é um país de proporções continentais, certo? É um país de proporções continentais. E é também um país que não é tão rico. Que eu falei com vocês. O nosso empresariado ele é formado, em sua grande maioria, ou seja, cerca de 85% dos empresários, do empresariado brasileiro é formado por micro, pequenos e médios empresários. Ou seja, é gente que levanta todo dia de manhã, abre a porta de estabelecimento e fecha a porta de estabelecimento, que faz isso aqui no final do mês para conseguir fechar sem estar no vermelho. Perceba que eu até mudei o discurso das aulas passadas. Antigamente eu falava que fazia isso aqui para fechar no azul. Hoje a gente fala que é para tentar fechar não estando no vermelho. E aí pagar as obrigações em relação à folha, pagar os funcionários, fornecedores, o Estado, né, que é esse sócio oculto que todos nós possuímos. O fato de você querer ousar pretender empreender no Brasil, você já abre devendo aí, já tendo um sócio que não o ajuda com nada, e aí vai abocanhar uma parcela aí de cerca de 35% do seu faturamento. Olha que maravilha. Bom, então, gente, para essa pessoa, ela, de acordo com a lei, começar a empreender, começar a dar início às suas atividades empresariais, o que ele precisa? Ele precisa promover o registro antes de dar início às suas atividades. A gente sabe, até pelas especificidades do nosso país, que as coisas não acontecem assim, não é muito bem assim que as coisas acontecem. O que eu quero dizer com isso? Ora, o fato de ser um país pobre e do empresariado brasileiro ser, sim, aquele indivíduo que sai de casa para matar um leão por dia, ele muitas vezes começa do jeito que dá. Ele não tem aquela aquela aquele cuidado de seguir a lei à risca para promover o registro antes de iniciar suas atividades, até porque, gente, aqui no Brasil hoje deu uma melhorada, tá? A justiça seja feita pela MP da Liberdade Econômica, né, que visou desburocratizar o registro.
Mas o registro aqui é algo extremamente burocrático, demorado, tá? E caro, a gente não pode esquecer disso. Então, o empresário brasileiro que começa em regra, do jeito que dá, muitas vezes ele não tem dinheiro para pagar contador, advogado, promover o registro dele perante a junta comercial. E aí ele começa assim, do jeito que dá, da forma que ele consegue. E aí o que que ele faz? Ele, quando consegue pegar um pezinho, ele vai se preocupar em se formalizar, em cumprir essa obrigação primeira, que é comum a todo e qualquer empresário, qual seja promover o registro antes de dar início às suas atividades. Então, na prática, ele começa do jeito que dá, abre a loja do jeito que consegue, começa seu negócio, e aí quando consegue pegar um pezinho, ele vai se formalizar. É o correto? Não. Não é o que a lei impõe, mas não são raras as vezes que isso acontece, certo? Bom, digamos então que esse registro ele venha a ser feito. Onde ele é realizado? Bom, em regra, o registro do empresário é feito no cartório do empresário, que eu já falei com vocês. Qual que é o cartório próprio do empresário? A junta comercial. A junta comercial é o cartório do empresário. E a gente vai ver quando estivermos nos aprofundando no tema sobre a junta comercial, sobre o SINREM, que é o sistema de registro. A gente vai retomar as características, vamos retomar o tema sobre as características da junta comercial, tá? Mas o que eu quero deixar claro é que o registro, em regra, do empresário ele é feito perante a junta comercial, ok? O empresário individual ele faz o requerimento de empresário, o EIRELI também, que é uma pessoa só dona das cotas. As sociedades, elas levam a registro o seu ato constitutivo, o seu contrato social, ou, dependendo do tipo societário que ela está adotando, seu estatuto é levado a registro perante as juntas comerciais, ok? Mas perceba uma coisa, eu disse em regra, por quê? Porque a gente tem uma possibilidade, e eu sei que muitos aí já sacaram do que eu estou falando, em que o registro ele dessa espécie, desse tipo de empresário, que é uma forma de empresário individual, só que diferenciado, o registro dele, ele não vai ser realizado perante a junta comercial. Não, ele vai ser feito diretamente na internet, no site do empreendedor individual, que é o que? Eu estou falando do MEI, do microempreendedor individual, que é uma espécie de empresário, certo? Geralmente, um empresário que pratica atividade de pequena monta, ele foi concebido, esse instituto, essa espécie de empresário, foi concebido para retirar da informalidade quem anteriormente estava. E face ao faturamento pequenininho, ele não tinha muitas vezes dinheiro para contratar contador, para realizar o seu registro perante a junta comercial. Na cabeça dele não justificava. Aí o que o governo fez? Ele criou uma lei que determinou que aquele indivíduo que quisesse sair da informalidade, ele o que? Realizasse o seu registro no site do empreendedor, do microempreendedor individual, e teria sim alguns benefícios que a lei empresarial ela traz para o empresário, para as sociedades empresárias como um todo. Qual seja, esse indivíduo, esse MEI registrado no site do microempreendedor individual, ele vai ter a possibilidade de emitir nota fiscal, ele vai ter um CNPJ, tá? Lembrando que CNPJ, que é esse número, né, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, não faz do empresário, do microempreendedor individual, do empresário individual, pessoa jurídica, tá? A gente já viu que pessoa jurídica é uma coisa, empresário individual é outra,
Empresário individual é uma pessoa física, é uma pessoa natural que, por conveniência maior da Receita, da Fazenda, ele vai adquirir um número, um CNPJ. Esse CNPJ, apesar de ser o número de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, não faz do indivíduo ser o quê? Pessoa jurídica. Ele continua sendo uma pessoa física, uma pessoa natural, ok? Que, por conveniência do Estado, ele possui, uma vez registrado, um CNPJ. É claro que isso vai trazer para ele alguns benefícios também, algumas vantagens. Ele, enquanto senhor de um CNPJ, né, enquanto detentor de um número de CNPJ, ele vai poder abrir conta corrente, conta bancária em nome do seu número do seu CNPJ, ele vai conseguir emitir nota fiscal e várias outras vantagens que um indivíduo que possui CNPJ vai ter também, ok? Bom, então, gente, o que eu quero dizer com isso? O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, ele é atribuído tanto às entidades, às pessoas jurídicas e aos empresários individuais, aos microempreendedores individuais que são pessoas físicas, ok? Bom, tanto esses empresários individuais, os MEIs também, e as pessoas jurídicas empresariais, elas têm que promover o seu registro, sendo certo que o empresário individual e as entidades empresariais, qual seja sociedade limitada, sociedade anônima, todas essas sociedades empresárias e Eireli, empresário individual, a própria sociedade unipessoal agora, né, limitada, também vai ter o seu registro realizado perante a junta comercial, ok? E o MEI, esse microempreendedor individual, também deverá se registrar, só que não perante a junta, mas sim no site do empreendedor individual, ok? Lá ele vai ter um CNPJ, ele vai poder emitir nota fiscal, vai recolher seus benefícios para fins de previdência, tem uma série de vantagens, uma série de benefícios que a lei traz para esse indivíduo. Sendo certo que ele vai ter algumas restrições, a gente vai ver que o faturamento dele não pode ser alto, necessariamente ele vai ter que ser incluído no Simples Nacional, ele não pode ter mais que um colaborador, mais que um funcionário, sob pena de descaracterização, tá? Mas isso é assunto para outra aula. Aqui a gente tem que entender que o empresário individual, o MEI, as entidades empresariais, as pessoas jurídicas que são empresárias, elas o que? Devem promover seu registro perante a junta. Porém, matéria da nossa unidade 1, não é o registro que o torna empresário. Lembram-se que a gente tinha estudado a questão do conceito de empresário e hoje é adotado a teoria subjetiva moderna que considera, ou também chamada teoria de empresa, que considera empresário quem? Não sei se eu já falei isso com vocês, eu sei que o ouvido já está doendo de tanto que eu repito, mas é fundamental. Empresário é aquele que desenvolve de maneira profissional atividade econômica organizada para produção e circulação de bens e serviços. Artigo 966 do Código Civil, que adotou essa nova teoria, a teoria subjetiva moderna, também chamada de teoria de empresa. Percebam, a condição de empresário, ela não é condicionada a um registro. A situação de ser empresário não é condicionada a um registro. O registro é uma obrigação do empresário, ou seja, ele vai ser considerado empresário se ele profissionalmente desenvolve atividade econômica organizada para produção e circulação de bens e serviços. O fato dele ser empresário, portanto, seja ele um empresário individual, seja ele um empresário coletivo, a sociedade, tudo,
será uma situação que vai lhe impor a obrigação de se registrar. Perceberam? Então, ele é considerado empresário por conta da atividade que ele desenvolve e não pelo registro. O registro, por conta dele ser considerado empresário, é uma obrigação, mas não é condição para ele ser considerado empresário, ok? Então, aquele camarada que, de maneira profissional, ou seja, vive daquilo, reiteradamente, desenvolve atividade econômica, ou seja, lucrativa, visando o lucro, não necessariamente precisa ter, mas sempre almejar o lucro, ok? Então é aquele que profissionalmente desenvolve atividade econômica organizada para produção e circulação de bens e serviços, ele é considerado empresário. O fato dele ser um empresário, portanto, o obrigará a promover o seu registro. A lei fala antes do início de suas atividades, mas a gente sabe que a realidade não é essa, que nos revela não é essa. Nem todo mundo tem condição para contratar contador, advogado e se formalizar antes de dar início às suas atividades. Após o início de suas atividades, após ganhar um pezinho, aí ele vai se preocupar com o registro, ok? Mas se o indivíduo quiser fazer a coisa tudo certinho e tudo, ele vai cumprir essa obrigação antes de dar início às suas atividades, certo? Bom, e falando então em registro, a gente vai estudar agora, em relação ao registro, a questão trazida pela Lei 8.934, que é a Lei de Registro Público de Empresas Mercantis. Percebam, eu estou a falar da Lei 8.934, que trata da Lei de Registro Público de Empresas Mercantis. Eu sei que vocês, lá no Direito Civil, vocês estudam Lei de Registro Público e tudo, mas isso é outra coisa. Lei 6.015, salvo engano, não vamos confundir amor com hemorroida. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa. Lei de Registro Público, vocês vão tratar lá no Civil. O professor Márcio, com maestria, vai ensinar para vocês, com muito mais propriedade do que eu. Agora, no caso da Lei de Registro Público de Empresas Mercantis, aí sim é da nossa matéria aqui, tá? A Lei 8.934. Lei de Registro Público de Empresas Mercantis, ok? Lei 8.934. Bom, o que essa tal Lei de Registro Público de Empresas Mercantis traz? Ora, ela traz, primeiro, no seu artigo 1º e incisos, as finalidades do registro da empresa. Ou seja, ela vai dizer para a gente quais são as finalidades os objetivos, as finalidades de quando se registra quando se promove o registro de um ato pela empresa. Bom, o inciso 1 fala o seguinte, que em relação às finalidades do registro da empresa, estabelece que, de acordo com o inciso 1, ela traz garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos aos registros na forma dessa lei. Ou seja, o registro do ato realizado perante a junta comercial vai ter vai ganhar esse atributo de se tornar público, de ser autêntico, trazer segurança, trazer garantia e eficácia a esses atos. Perceberam? Por quê, gente? Porque, conforme mencionado, a junta comercial, ela é um cartório também, é o cartório do empresário. E aí os atos levados a registro perante ela terão essa característica de tornar-se notórios, de ganharem publicidade,
de se tornarem públicos, de terem autenticidade, trazerem segurança, eficácia, a garantia esperada de um ato registrado num cartório, num órgão público. Entenderam? Beleza? Então, primeira finalidade do registro é dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos das empresas mercantis submetidos ao registro, ok? Beleza? Bom, segunda finalidade trazida pela Lei de Registro Público de Empresas Mercantis, Lei 8.934. Bom, o segundo objetivo, a segunda finalidade é cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no país e manter atualizadas as informações pertinentes a elas. Ou seja, com o registro é realizado um cadastro dessas empresas, sejam elas nacionais ou estrangeiras que estão em atividade aqui no Brasil. E isso vai o quê? Vai informar ao governo, vai dar notícia ao governo que, olha, governo, existe uma empresa aqui, seja nacional ou estrangeira, em funcionamento, em atividade no Brasil. Por isso, tenha, portanto, as informações sobre ela, para fins de fiscalização, para fins de natureza arrecadatória e uma série de outras atuações que o governo fará em relação a essas empresas. Entenderam? Ou seja, esse cadastro é o meio pelo qual o governo ele terá notícia de que essa empresa que essa empresa existe, que essa empresa atua, está em atividade, e, portanto, ele tomar todas as providências cabíveis enquanto Estado, para fins de fiscalização, arrecadação, entenderam? Beleza? Ótimo. Bom, a terceira finalidade do ato de registro levado a registro perante as juntas é proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio. O que é isso, gente? Eu vou trabalhar com vocês um pouquinho para frente a questão dos atos de registro em espécie. Nós vamos ver que nós temos 3 espécies de ato de registro. Ato de registro, portanto, é gênero, da qual comporta 3 espécies: arquivamento, autenticidade e matrícula. Bom, a gente vai ver que em relação à matrícula é um ato não do empresário, não das sociedades empresárias, mas sim afeto às pessoas chamadas auxiliares do comércio, que são indivíduos que vão ajudar, que vão auxiliar o empresariado a desenvolver seus negócios, a fazer seus negócios, tá? A gente tem leiloeiro, tradutor juramentado, administrador de armazém geral, mas isso vai ser quando a gente estiver vendo essas espécies de ato de registro, tá? Aqui, por enquanto, a gente tem que entender que a lei 8.934, a lei que disciplina o registro público de empresas mercantis, ela traz o quê? De acordo com o seu inciso primeiro, as 3 finalidades do registro empresarial, do ato de registro. A primeira dela dá garantia, publicidade, né, oficialidade a esse ato. Segundo vai ser o cadastramento das empresas, seja nacional ou estrangeira. E a terceira finalidade é o que? É promover a matrícula desses indivíduos, desses auxiliares de comércio, tá? Que eles vão auxiliar o empresário lá na realização dos seus negócios, ok? Beleza? Bom, avançando um pouco então, a gente vai ver que a Lei de Registro Público de Empresas Mercantis, ela traz também a estruturação do sistema de registro nacional, tá? Ela traz para nós a implementação do SINREM. O que é o SINREM? O SINREM é Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis.
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, ou seja, o SINREM. O SINREM, ele é o sistema que regula o Registro Nacional de Empresas. Ele que vai trazer, portanto, o sistema, ele é o sistema que vai regular o registro das empresas mercantis, ok? Bom, esse SINREM, ele é formado, de acordo com a Lei de Registro Público, pelo Departamento Nacional de Registro e Comércio, o DNRC, ok? E pelas juntas. Bom, e o que significa o DNRC? Departamento Nacional de Registro do Comércio. Ele é um dos órgãos formadores do SINREM, ok? O DNRC, ele é um dos órgãos formadores do SINREM, e ele possui a função de supervisionar, de orientar, de coordenar os outros órgãos que formam o SINREM. A gente sabe que o SINREM é formado por dois órgãos. Primeiro é o Departamento Nacional de Registro do Comércio, né? Qual seja o DNRC, e os outros órgãos que formam o SINREM, o Sistema Nacional, são as juntas comerciais. Então a gente tem o DNRC de atuação nacional, o âmbito de atuação dele é nacional, ele tem a função de supervisionar, de orientar, de coordenar no âmbito normativo, viu, gente? É ele que faz a suplementação de normas técnicas, ou seja, aquilo que não é trazido pela lei, ele que vai disciplinar, ele que vai regulamentar questões de ordem técnica. Então ele vai supervisionar, vai regulamentar, vai trazer as questões de ordem técnica que envolvam o registro de empresas, ok? Que envolvam o registro de empresas, e ele também vai supervisionar, vai coordenar essas outras entidades que formam o SINREM, quais sejam elas as juntas comerciais. Então perceba, o SINREM é formado pelo DNRC e pelas juntas comerciais. Contudo, o DNRC é um órgão de atuação nacional. A atuação dele tem o âmbito nacional. Em contrapartida, as juntas comerciais, elas desenvolvem uma atuação regionalizada. O que eu quero dizer com isso? Cada estado membro da federação possui a sua junta comercial, ou seja, cada estado membro tem uma junta. Assim, por exemplo, Rio de Janeiro ele tem a junta dele, o estado do Espírito Santo, Minas Gerais. Minas Gerais nós temos a nossa junta comercial, ok? Então, o DNRC, atuação de supervisão, coordenação, ele vai tratar de questões de ordem técnica de maneira suplementar, né? Aquilo que não tiver na lei, ele vai tratar, ele vai regulamentar, vai suplementar as lacunas legislativas no que tange as questões de ordem técnica, ok? E nós temos as juntas comerciais que estão sujeitas ao DNRC, sujeitas com relação a essa questão de ordem técnica, ok? Por quê? Porque as juntas comerciais, elas pertencem aos estados membros onde elas estão localizadas. Elas fazem parte da administração pública indireta desses estados. Assim, a junta comercial, por exemplo, do estado do Rio Grande do Norte, ela está sujeita à administração, às questões de ordem administrativa do estado do Rio Grande do Norte. Então, o governo potiguar, ele vai, assim como ele administra, assim como ele gere qualquer um outro órgão, qualquer uma outra unidade, outra entidade que compõe a sua administração, ele também vai gerir, ele também vai administrar a junta comercial do estado do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque ela faz parte
da administração pública indireta do governo do estado do Rio Grande do Norte. E aí, o que a doutrina fala? A doutrina fala que, e atenção sobre isso que eu vou cobrar na prova, tá? Que a subordinação das juntas comerciais é uma subordinação hierárquica de natureza híbrida, ou seja, elas se sujeitam no plano técnico ao DNRC, ao Departamento Nacional de Comércio, Departamento Nacional de Registro do Comércio. Então, no âmbito técnico, elas se sujeitam à supervisão, à coordenação do DNRC. E no âmbito administrativo, por pertencerem à administração do estado em que elas estão localizadas, elas se sujeitam à administração do governo do estado membro onde elas estão localizadas. Por exemplo, aqui em Minas, a Junta Comercial do estado de Minas Gerais, ela está sujeita no plano técnico à supervisão, à coordenação, à orientação do DNRC, ok? E no plano administrativo está sujeita ao governo do estado de Minas Gerais, onde ela está localizada. Portanto, a subordinação dela possui uma natureza hierárquica híbrida, ok? Então, as juntas comerciais possuem uma subordinação hierárquica de natureza híbrida. Ok, gente? Beleza? Voltando então um pouquinho à Lei 8.934, que trata do registro público de empresas mercantis, ela cria esse sistema que vai regular o registro das empresas. Esse sistema, né, é o SINREM. O SINREM é o Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, que por sua vez é formado por dois órgãos, um de atuação nacional, que é o DNRC, o Departamento Nacional de Registro de Comércio, que possui uma função de fiscalizar, de coordenar, de supervisionar os outros órgãos que compõem o SINREM, quais sejam as juntas comerciais. Lembrando que o SINREM esse sistema formado pelo DNRC, que tem uma atuação de âmbito nacional, que por sua vez é formado também, o SINREM, por outros órgãos que possuem atuação no âmbito que? Regional. São as juntas comerciais. Cada estado membro possui uma junta comercial e elas estão sujeitas administrativamente à gestão do governo do estado em que ela está localizada e tecnicamente a gestão, a supervisão do DNRC. Ok, gente? Beleza? Tá tranquilo? Lembrando que a doutrina chama essa hierarquia que observada nas juntas comerciais de uma subordinação hierárquica híbrida, justamente porque na ordem técnica estão sujeitas ao DNRC e na ordem administrativa estão sujeitas ao estado membro em que elas estão localizadas. Ok? DNRC juntamente com as juntas, formam o SINREM. Tranquilo, né? Beleza. Podemos avançar, não podemos? Bom, professor, e o que acontece, então, se não houver o registro, desse empresário, dessa empresa? Qual que são as implicações que isso pode acontecer, ou não dá problema, ou o cara vai preso, o que acontece? Bom, gente, é o seguinte, a ausência do registro, sim, vai trazer complicações para esse indivíduo, de ordem administrativa, de ordem legal, ok?
A gente estudou lá na teoria geral do direito, na introdução, que nós temos os princípios gerais do direito que nos informam que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. A lei ela não pode servir de escudo para a prática de outras ilegalidades. O que eu quero dizer com isso? O fato dele não estar registrado, não ter promovido seu registro antes de ter dado início às suas atividades, faz com que ele esteja em situação de irregularidade, ok? Mas não é porque ele está em situação de irregularidade que ele vai se furtar de cumprir suas obrigações. Como assim, professor? Ora, digamos que o brasileiro, nosso querido aluno brasileiro, ele é um empresário. Por quê? Porque ele desenvolve profissionalmente atividade econômica organizada na produção e circulação de bens ou serviços. Ele é empresário, portanto, ok? Mas ainda não promoveu seu registro perante a junta comercial. Portanto, ele é empresário, porém em uma situação de regularidade, ou seja, ele é um empresário, porém irregular, certo? Mas enquanto empresário, ele contratou com fornecedores, ele usufruiu da mão de obra dos seus funcionários, colaboradores, né? E aí, um desses funcionários que trabalhavam para o Brasilino, chegaram para ele, chegou, ô Brasilino, vem cá, cara, você não vai registrar a nossa carteira? E eu fui lá na Caixa Econômica e vi que não tem nenhum recolhimento de fundo de garantia, nem nada. Aí o que o brasileiro fala? Filho, eu estou irregular. Eu não promovi o meu registro perante a junta. Nem CNPJ eu tenho. Então, se eu, que sou empresário, estou irregular, eu vou me preocupar com regularizar a sua situação? Em outro giro, a gente vê também que o brasileiro, ele, por conta da sua atividade, mesmo irregular, ele prestou serviço junto ao mercado, ele movimentou mercadorias, ele auferiu receita, e aí ele pode chegar para o Estado, fisco, para a Receita, né, para a Fazenda, chega, olha, eu não vou recolher ISS, não vou pagar ICMS, não vou pagar imposto de renda, porque apesar de eu ter prestado serviço, movimentado mercadoria, auferido receita, eu não sou registrado, tá? Será que ele pode fazer essas coisas? Bom, lembrando que a lei não pode servir de escudo para a prática de outras ilegalidades. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Ele, independente de estar registrado ou não, ele vai ser obrigado a pagar esses impostos? Ele será obrigado a registrar seus funcionários, a recolher contribuição fundiária, contribuições sociais desses funcionários? Sim, gente, óbvio. Se um desses funcionários entrar com alguma reclamatória trabalhista, batata. Provou o vínculo, vai ter sua carteira. Ah, mas ele não está registrado. Digamos que ele, por exemplo, ele tenha feito um contrato social para a constituição dessa sociedade, tá certo? Com a Marcinha, Mademoiselle Marcinha, a nossa querida aluna também. Os dois, eles podem ter um contrato de uma sociedade. Essa sociedade existe de fato, porém, juridicamente, ela não existe. Por quê? Porque a ausência de registro não terá como eles suscitarem todos os benefícios que o registro regular traria. Ou seja, em uma situação regular em que os sócios levam a registro os atos constitutivos de uma sociedade empresária, por exemplo, que se valem, por exemplo, do tipo societário limitado,
E aí, cumpridos os requisitos, o que seria, ou quem seria processado em uma eventual ação trabalhista não seriam os sócios, seriam o quê? A pessoa jurídica da sociedade, ou seja, o empresário coletivo, a sociedade. No caso, nosso exemplo aqui, Brasilino e Marcinha. Então, a B e M, Comércio e Varejista Limitado, é que seria a responsável. Inclusive, a responsabilidade é o que? Limitada ao valor integralizado das cotas pelos sócios, porque adotaram um tipo societário limitado. Mas isso vai poder ser suscitado, essa limitação ou esse benefício de ordem que primeiro a empresa? Não, por quê? Porque não houve o registro. Aí o que eu quero dizer com isso? Em uma situação de irregularidade, a pessoa não vai poder se furtar de suas obrigações e também não vai poder se valer das benesses, dos benefícios que a lei empresarial traz para o empresariado. Assim, no caso de uma limitação de responsabilidade, no caso, por exemplo, de uma situação de crise econômica, a empresa regularmente registrada, ela pode, em uma situação de crise econômica, eventualmente apresentar um plano de recuperação judicial para evitar a sua falência, para evitar sua quebra. Mas, antes de mais nada, para que ele possa se valer desse benefício trazido pela Lei de Recuperação de Empresas e Falências, necessário se faça que ele esteja regularmente o quê? Registrado. Exemplo também muito comum, em uma situação de débito fiscal. O Estado, por exemplo, concede um parcelamento, que é aquilo que a gente chama de refis, um parcelamento fiscal, ou mesmo uma anistia fiscal. Para que isso seja aplicado a esse empresário, é importante que ele esteja o quê? Devidamente registrado. Ou seja, o registro, ele traz sim, na sua ausência, sanções de ordem administrativa, de ordem legal, porém, a questão mais importante que a gente deve considerar é com relação à situação de irregularidade desse empresário, que é empresário porque desenvolve atividade econômica organizada na produção e circulação de bens e serviços. Não sei se eu já falei isso com vocês, né? Tá doendo já, professor? Eu sei, mas só assim que aprende. Mas também, o que acontece? Ele, pelo fato de não ter promovido o seu registro, ele é considerado um empresário. Ela é considerada uma sociedade empresária, de fato. Porém, todos os benefícios trazidos com o registro, que a lei empresária proporciona ao empresário, ela não vai poder se valer. Limitação de responsabilidade, né? A concretização do tipo que se esperava adotar só com o registro, uma eventual apresentação de plano de recuperação judicial em situação de crise econômica, para que se evite a falência. Também um parcelamento ou coisa parecida, um refis, uma anistia, isso não vai conseguir. Porém, o que acontece? Com relação às obrigações, essas ele também não vai poder se furtar de cumprir. Registro de funcionários, recolhimento de contribuições fundiárias, sociais, recolhimento de impostos que eventualmente forem devidos. O fato dele estar irregular não lhe tira a obrigação legal de recolher impostos, de registrar funcionário. Entenderam? Beleza? Podemos avançar? Agora, para finalizar, gente, eu tratei com vocês as obrigações impostas a todo e qualquer empresário, falei do SINREM,
eu falei com relação ao DNRC, as juntas e tudo, falei da situação de irregularidade, caso ocorra a sua ausência com relação ao registro, e a gente trabalhou as finalidades do registro, da garantia, publicidade, autenticidade aos atos levados a registro, cadastrar as empresas, sejam elas nacionais ou estrangeiras, né, que atuam aqui no país, dando, portanto, notícia, dando, portanto, ciência ao governo para atuar da forma estabelecida no direito, né, fiscalização, atuação em geral. E também eu falei com vocês com relação a proceder à matrícula e disse, portanto, que a gente observaria ou se debruçaria melhor sobre esse tema quando a gente estivesse falando sobre os atos de registro. Atos de registro e, portanto, a gente o que chegou no momento de falarmos dos atos de registro, que nada mais são que os atos que envolvem as espécies de atos de registro que são realizados na junta comercial. Então, gente, os atos de registro é gênero da qual possuímos o quê? 3 espécies. Primeira delas é o arquivamento. O arquivamento, gente, essa espécie de ato de registro, ele é uma espécie de ato de registro que envolve os atos de constituição, alteração, dissolução das empresas, das entidades empresariais, do registro do empresário. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar no nosso exemplo aqui. O Brasilino e a Mademoiselle Marcinha, eles resolveram constituir uma sociedade empresária. Redigiram a termo o contrato, estabelecendo obrigações e deveres recíprocos, e para que essa sociedade estivesse regularmente registrada e, portanto, adquirisse personalidade jurídica, lembra-se que a gente falou? A personalidade jurídica da PJ, né, da pessoa jurídica, advém com o registro regular dos seus atos constitutivos no cartório de registro próprio, não é isso? E, ao contrário da pessoa natural, que adquire personalidade quando nasce com vida, sendo certo que a lei salvaguarda os direitos do nascituro, a sociedade empresarial, a pessoa jurídica, a PJ, ela terá personalidade jurídica, observará a personalidade jurídica com o seu regular registro no cartório de registro próprio. Quando a gente estiver falando em algo que envolva entidade empresarial, o cartório de registro próprio é qual? A junta comercial. Lembram-se? Então, gente, essa sociedade criada por senhor Brasilino e Mademoiselle Marcinha, ela vai adquirir personalidade jurídica quando for levada a arquivo. É o ato de registro que vai constituir a sociedade, tá bom? Professor, mas por que arquivamento? Gente, eu sei que hoje está tudo eletrônico, a junta comercial, inclusive já tive alunos que eram servidores, funcionários da junta. Lá hoje tudo é eletrônico, é feito tudo com certificação digital, o procedimento é todo eletrônico. Mas o que acontece? A gente não pode esquecer que até pouco tempo atrás, muitas juntas elas ainda eram analógicas, certo? Os documentos levados a registro perante elas eram literalmente arquivados nos seus assentos, nos registros. Por isso que se fala arquivamento, tá? Também com relação à questão eletrônica, ainda é utilizada essa terminologia, né? Tá arquivado lá no HD. Então, mas é que antigamente realmente era tudo na base do papel e carimbo. E era tudo literalmente arquivado nos livros constantes das juntas. Hoje está tudo eletrônico, está tudo digitalizado, ok? Mas fato é que o arquivamento é esse ato, essa espécie de ato de registro, onde é feita a inscrição do empresário individual, o registro do ato constitutivo da sociedade, da entidade empresária,
ok? Porém, não só questões que envolvam a Constituição, alteração e dissolução também. No nosso exemplo aqui, a gente trouxe uma sociedade criada por senhor Brasilino e Mademoiselle Marcinha. Digamos, por exemplo, que essa sociedade empresária ela está bombando e tudo, e criou interesse em alguns investidores. Aí a Lili, que é outra aluna nossa, ela resolve investir, comprar cotas dessa sociedade. E adquirindo cotas dessa sociedade, por conseguinte, ela será o quê? Considerada sócia. Mas é necessário o quê? Fazer uma alteração para formalizar essa transferência de cotas para uma terceira pessoa e, portanto, a inclusão dessa terceira pessoa nos quadros societários dessa sociedade. Então, essa alteração no contrato social da empresa, no ato constitutivo dessa empresa, vai ser feito também pelo tipo societário que arquivamento. Entenderam? E, eventualmente, se lá na frente ganharem muito dinheiro, estão satisfeitos e querem, portanto, encerrar suas atividades, já ganhamos muito dinheiro, já resolvemos nossa vida, agora vamos seguir nossa vida aproveitando. Vamos para a praia, viver de sombra e água fresca, tomando coco e margaritas, ok? Aí, depois eu passo a receita de fazer uma boa margarita, tá? Bom, aí o que esses sócios vão fazer? Vão fazer a dissolução da sociedade, da baixa na empresa. E é feito também através do ato de registro, o quê? Arquivamento perante a junta comercial. Ok? Bom, gente, e nós temos então o primeiro tipo ou a primeira espécie de ato de registro, que é o arquivamento. Sendo certo que também nós temos a autenticação dos documentos, que é uma segunda espécie de ato de registro. Então, a segunda espécie de ato de registro é a autenticação. Lembra-se que eu falei que antigamente a sociedade, a junta comercial, perdão, ela funcionava como um cartório analógico também, e lá estavam assentados nos seus livros os documentos, os atos constitutivos, as alterações todas. Então, se eu quisesse, por exemplo, apresentar um documento para alguma autoridade que retratasse a autenticidade, a veracidade de um documento lá registrado, eu teria que tirar cópia, chegar no balcão da junta e pedir para ser autenticado. E aí batia esse carimbo, selo holográfico, assinatura, como um cartório qualquer. Então a junta comercial ela funcionava como um cartório. Exemplo, melhor, né? Porque inclusive como uma das finalidades do registro não é dar garantia, publicidade, autenticidade aos atos registrados perante a junta. Por isso que a autenticação é um dos atos de registro que são feitos perante a junta comercial. Exemplo que eu trago são dois. Um próprio, vocês sabem que apesar de eu ser advogado, professor na faculdade, eu também sou empresário. Ou era empresário individual, porque depois eu me transformei em Eireli, ok? Eu me transformei em Eireli. Então hoje eu sou dono de uma Eireli, ok? Não necessariamente para ser Eireli você tem que passar primeiro pela condição de empresário individual, longe disso. Quem quiser constituir Eireli, pode numa boa, ok? Hoje eu nem aconselho, porque nós temos outra figura aí, que é a sociedade unipessoal, lembra-se? Limitada, que não justifica mais. Mas quem quiser ser Eireli, pode. Na minha época eu fiz por quê? Porque enquanto empresário individual, meu patrimônio particular, ele estava o quê? Exposto. Se observava ou se observa no empresário individual uma promiscuidade entre o patrimônio pessoal e o levado
a atividade empresarial. Então, eventualmente, caso fosse demandado, eu poderia responder com o meu patrimônio pessoal. Aí o que eu fiz? Não querendo ter sócios, portanto, constituir uma sociedade limitada, eu me transformei em EIRELI, aquela empresa individual de responsabilidade limitada, onde, se cumprindo alguns requisitos que a lei impõe, como capital social mínimo de pelo menos 100 vezes o valor do salário mínimo, não sendo proprietário de outra EIRELI e tudo, você pode sim constituir uma EIRELI, tá? Mas não é assunto dessa matéria, eu só quero falar que quando eu fiz essa transferência, essa transição de empresário individual para EIRELI, eu tive que fazer o quê? Eu tive que fazer uma alteração no meu requerimento de empresário. Ah, professor, mas aí não é com ato de registro arquivamento? Sim, é o arquivamento que faz quando envolve a alteração da, do ato constitutivo, do tipo societário, é através do arquivamento, certo? Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que comigo aconteceu uma coisa interessante, porque quando eu realizei essa alteração, o contador me ligou. Ah, doutor Fábio, já está pronto a alteração do senhor, porque para transformar para ele, eu estou mandando por e-mail. Aí ele mandou por e-mail para mim, eu abri lá e tava o requerimento agora de EIRELI, né? Aí cheguei, casa de ferreiro, espeto de pau. Liguei para, ó, camarada, pô, aqui, mas não. Cadê o selo holográfico da junta comercial, assinatura, tudo? Cadê essas coisas? Igual tinha no meu requerimento de empresário. Aí o contador ele virou para mim, respondeu, né, de maneira bem sarcástica, falando: professor de direito empresarial, Fábio. Aí caiu a ficha. Hoje é tudo eletrônico, certificação digital. Eu cheguei, não, desculpa, Então hoje tudo não tem mais esse selo holográfico. Então é tudo o que? Por certificação digital. E aí se eu quiser, por exemplo, participar de uma concorrência ou fazer prova de que aquele ato constitutivo é da minha EIRELI, é só o que? Imprimir, que vem com a certificação digital, ok? É, acontece, né, gente? Acontece. Casa de ferreiro, espeto de pau. Bom, outro exemplo que eu trago também é em uma ação trabalhista, até de uma colega de vocês. Ela procurou a gente tudo porque ela chegou onde ela trabalhava, acho que era um restaurante, não sei, na segunda-feira, portas fechadas, a plaquinha de aluga-se no imóvel, e o povo se empirulitou, sumiu, não acertou com ninguém, deu um mocano na praça e tudo, e não acertou com ela, não fez a rescisão dela, não pagou as verbas devidas, ela desesperada. E aí, o que a gente fez? A gente teve que entrar na justiça e tudo e explicar para o juiz que a empresa fechou, havia ainda o registro, um CNPJ ativo, tá? Ou seja, eles não promoveram a regular baixa das suas atividades, não encerrou a empresa e como eles agiram ilegalmente, foi feita a coisa de maneira irregular e tudo, a gente pediu a desconstituição da personalidade jurídica da empresa para responsabilizar os sócios dessa empresa para pagarem as verbas devidas à menina. E aí, como é que a gente provou para o juiz que fulano de tal, ciclano, eram os sócios daquela empresa que fechou de maneira irregular, deu cano em todo mundo? Ora, a gente teve que apresentar cópia do contrato social para o juiz. Excelência, pela ordem está aqui a cópia do contrato social e, portanto, consta como sócios fulano e beltrano. Gentileza citá-los para responderem perante a este douto juízo. Bom, e
eu lembro que a gente autenticou esse contrato social eletronicamente. É feito uma inscrição no site da junta comercial, coisa que você faz em segundos e tudo, e faz o requerimento da cópia do ato constitutivo, né, do contrato social daquela empresa, através do CNPJ que a gente tinha, tudo. Paga-se uma guia, né, um valor, e aí aquilo vai ficar o que? Disponível. Aí você vai imprimir ou salvar em alguma outra mídia e sendo certo que lá vai ter a autenticação. Ou seja, é a junta comercial que é um cartório, como outro qualquer, mas é o cartório do empresário, funcionando como o quê? Como cartório. Vai autenticar uma cópia de um documento nela o quê? Assentado, nela registrado, nela arquivado. Entenderam, gente? Então, voltando. Arquivamento envolve constituição, alteração, dissolução da sociedade, do empresário, ok? A baixa do empresário, no caso. Nós temos a autenticação dos documentos, que é a junta comercial funcionando como cartório, que ela é, ok? E terceiro e último, nós temos finalmente a questão do ato de registro chamado que? Matrícula, que é um ato afeto não ao empresário, mas sim ao auxiliar do comércio, que é um indivíduo, tá? Que ele vai ajudar, o próprio nome fala, vai auxiliar, vai ajudar, vai contribuir com o empresário, com o comerciante, para a realização dos seus negócios. A gente tem, por exemplo, aí, um tradutor juramentado. Digamos, voltando de novo, a Mademoiselle Marcinha, que é fluente em francês. Eu sei que ela fala um francês fluentemente. A propósito, Mademoiselle Marcinha, bonsoir, como allez-vous, madame? Mademoiselle, ça va? Muito bem. A Mademoiselle Marcinha, ela compra produtos da França para revender aqui. Produtos de, de alto luxo, tudo. Não poderia ser diferente, né, Mademoiselle Marcinha? Porém, o que acontece? Ela vai começar a comprar de um outro fornecedor em Dubai, tá? Lá nos países árabes. E aí, pergunta a Mademoiselle Marcinha se ela fala árabe. Professor, árabe não, ainda não. Bom, e a gente viu no início do nosso curso os princípios que norteiam o direito empresarial e percebemos que o comércio ele não possui fronteiras, não possui barreiras. Ele tem um princípio que é o do cosmopolitismo, lembram-se? E por conta disso, o comércio ele não pode parar, os negócios não podem parar. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai se valer de um auxiliar do comércio, alguém que está matriculado na junta comercial, que é um tradutor público, um tradutor juramentado, que ele vai fazer a tradução do árabe para o português, do português para o árabe, no contrato em que ela e o fornecedor dela estabelecerem, né, redigirem, e com o auxílio desse tradutor juramentado, eles vão conseguir viabilizar esse negócio, entenderam? Nós temos também outras espécies, é o leiloeiro, o administrador de armazém geral, tudo, são pessoas que vão auxiliar os empresários, os comerciantes. Leilão aqui no Brasil, geralmente a gente associa com a execução, né, o cumprimento forçado da sentença. Aqui no Brasil não é tão comum nós temos leilões para venda simplesmente, mas existe e são feitos pelos leiloeiros. Os leiloeiros também são nomeados aí em sede de execução pelo juízo para promover a venda em asta pública dos bens dos devedores. Afinal de contas, outro primado do outro princípio geral do direito é que o devedor responde com seus bens. Lembram-se? Então, quem vai realizar isso é o leiloeiro. Tá bom, gente? Então, três
espécies de ato de registro. Temos a matrícula, o arquivamento e a autenticação, certo? Bom, foi um prazer de novo estar com vocês e até a próxima aula, tá? Provavelmente a gente vai trabalhar com a parte da escrituração dos livros empresariais, que é que faz parte dessas 3 obrigações impostas a todo e qualquer empresário: promover o registro antes do início de suas atividades, manter a escrituração dos livros empresariais e fazer o balanço patrimonial da empresa. Tá bom? Gente, muito obrigado. Foi um prazer. Até a próxima. Ok.